Olá, bom dia! Começa agora o programa Classe Móveis pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. A partir de agora, o universo dos imóveis, tendências, dicas, todas as novidades, você confere a partir de agora. E no programa de hoje, você enjoou a aparência do seu estofado ou está precisando repará-lo? Fique ligado que nós preparamos dicas para reformar o seu sofá. E os apaixonados por pets? O que fazer com os animais que estão no condomínio? E aqui nos nossos estúdios você vai saber o que fazer para evitar um prejuízo quando a consultora descumpre o prazo prometido para a entrega do imóvel comprado na planta. Fique com a gente que o programa Classe Móveis está apenas começando. E no começo do programa a gente começa falando sobre o site classemóveis.com.br, o mais completo classificado de imóveis, que tem sempre as melhores ofertas para você. São quase 20 mil imóveis disponíveis e certamente você vai encontrar o que você está procurando. Tudo de forma bem simples e basta informar a sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Acesse o site classemóveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Bom, e reformar o sofá não é uma solução apenas para reparar os desgastes, rasgos ou até o estofado. Também é uma opção para quem quer dar uma cara nova para o imóvel. Então, se você já enjoou a aparência do seu estofado ou está precisando repará-lo, nós separamos algumas dicas para você reformar o sofá da sua sala. Acompanhe. Quem vê esse sofá assim, bonito e com a cara de novo, não imagina que dias antes essa era a situação dele. A reforma dos estofados, pelo visto, parece que caiu no gosto das pessoas. Hoje, muita gente está optando em repaginar a peça em vez de gastar dinheiro com um móvel novo. A gente tem sim recebido muitas pessoas com esse interesse e principalmente pelo fato de compensar muito. Quando a gente é procurado para fazer esse revestimento, eu costumo dizer que a gente sempre faz a recuperação como um todo. A gente nunca troca só o tecido ou somente a espuma. A gente avalia a peça como um todo e faz essa recuperação, né? O que faz com que o sofá fique novo, né? Então, às vezes até melhor do que o novo, porque dependendo do tipo de material que foi usado na parte interna, o que a gente vai utilizar se torna até melhor, ou seja, a durabilidade vai ainda ser maior. Eu costumo dizer que o que eu utilizo no revestimento é a mesma coisa que eu utilizo na fabricação. Então, se aquele sofá já tem uma estrutura boa, a questão de compensar para o cliente, na grande maioria das vezes, é quase certa, né? E quando isso não vai compensar, a gente também já informa, pela experiência que a gente tem, né? A gente já diz, a gente fabrica sob medida, então nesse caso o revestimento não vai compensar. Mas eu posso afirmar que nesse período que a gente já tem fazendo esse tipo de serviço, na grande maioria das vezes compensa muito a recuperação. Denise há 15 anos atua nessa área e diz que a iniciativa é até sustentável, uma vez que reduz o consumo de madeira para a fabricação de sofás novos. Mas ela esclarece que nem todos os estofados estão em condição de reparos. De fato, o que nunca dá para recuperar é quando existe cupim na peça, né? É um ponto super importante de ser avaliado. Muitas vezes não dá para a gente ver antes de tirar o tecido, né? Pelo menos a parte de baixo, que é aquele tecido mais fininho. Mas pela experiência que a gente tem, às vezes o sofá começa a quebrar em pontos que não eram para ter quebrado. A gente já suspeita, né? E às vezes, até mesmo na casa do cliente, a gente já observa aquilo ali, que é para não precisar nem deslocar o sofá de um lugar para o outro. Então, nessa situação, nessa circunstância, nunca dá para fazer o revestimento, né? É uma peça que já está comprometida. Mas em outras possibilidades, digamos, quer mudar o modelo do sofá. Nesse caso, a gente também não faz. Não é que não seja possível, mas que não vai compensar, financeiramente falando e até em termos de expectativa, sabe? A gente não vai atender essa expectativa. E aí o cliente vai ficar meio que frustrado nesse sentido, porque eu vou trabalhar em cima de uma peça que já existe, né? Então é bom a gente avaliar isso antes. Quem gosta de uma casa confortável, mas não abre mão do estilo, a reforma dos sofás é uma jogada coringa. Isso porque você pode estar mudando o ambiente de um lar em um intervalo de tempo muito curto. Seguir as tendências do mercado nunca foi tão fácil. Essas costuras diferenciadas, elas são uma boa pedida para esse momento.
os tons de cinza para peças maiores, como é o caso de sofá, né, peças fixas, eu costumo dizer assim. E ousar em tons um pouco mais abertos, como o amarelo, que é a cor do ano, né, a cor escolhida para almofadas, puffs. Eu acho que é uma boa opção para quem quer se manter nessa tendência de cores do ano. A gente usa esse material, ele é sintético, apesar de parecer muito com o couro, mas é o sintético e ele tem esse acabamento, esse toque mais seco, né? Tem uma facilidade enorme na manutenção e você vê que ele deixa o acabamento super sofisticado, né? Então, para quem às vezes tem criança, quer manter a peça nova por mais tempo, enfim, eu particularmente gosto demais desse estilo, né? E ao contrário do que se pensa, que muitas vezes, quando fala em material sintético, acho que é uma coisa grosseira. Você está podendo ver que não, é uma coisa super refinada, né? E está sendo muito, muito pedido ultimamente. Bom, e é importante lembrar que a reforma de um sofá só é possível se o estofado tiver com alguma estrutura em boas condições. Caso contrário, a única saída é realmente comprar um sofá novo. E para quem mora em apartamento, um sofá sob medida é uma excelente opção. Fica a dica. Bom, e a seguir, o que você vai fazer para evitar o prejuízo quando a construtora descumpre o prazo na entrega do imóvel? Fique ligadinho que a gente volta já já com mais novidades do Classe Imóveis. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B.
E estamos de volta com o programa Classe Imóveis aqui pela TV Cidade Verde. E olha, a aquisição de um imóvel ainda na planta é uma das maneiras mais comuns de comprar casa própria aqui no Brasil. E nos últimos anos, porém, aumentou consideravelmente o número de casos em atraso de entrega de imóveis comprados, o que tem frustrado os sonhos de muita gente e causado prejuízos. Um projeto de lei visa aumentar as punições nas construtoras que descumprem tais prazos. E o projeto determina que, em casos de demora na entrega das chaves, a incorporadora terá que pagar ao comprador uma multa correspondente a 10% do valor contratual do imóvel, adquirindo mais 1% para cada mês de atraso. E enquanto a lei não entra em vigor, o Código de Defesa do Consumidor prevê uma série de medidas de proteção a esse comprador, caso o atraso da obra supere 180 dias, previstos quase todos nos contratos, né? Por isso, convidamos o advogado Ian Cavalcante para falar mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor Ian. Vamos esclarecer, né, as pessoas que têm sofrido bastante, até por conta da pandemia, mudou muito a rotina, até para a entrega desses imóveis, né? Mas, para a gente começar a falar, quais são as providências que essas pessoas que compraram esse imóvel têm que tomar para se resguardar, né? Por onde começar? Tá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E para iniciar esse tema, que eu acho um tema muito importante, principalmente nesse tempo de pandemia, eu acho que nós temos que refletir qual é o objetivo que você almeja nesse contrato. Vamos lá, vou deixar mais prático, Roberta. Quando a pessoa compra um imóvel e agora esse boom no mercado imobiliário fez com que as pessoas procurassem imóveis na planta, ela tem o sonho da casa própria, certo? Uhum. Só que, com o passar do tempo, ela começa a pagar a taxa de construção, que por enquanto, constrói o imóvel tão sonhado. E lá na frente, na época do recebimento do imóvel, acontece esse problema do atraso. Quando o atraso ele é justificado, ele causa uma certa isenção. Só que as empresas, via de regra, atrasam na hora da entrega. E isso causa uma insatisfação. Via de regra, o consumidor ele já pensa logo, eu vou processar, eu quero indenização. Ou pode pensar também, vou parar de pagar as parcelas. Exato, mas o primeiro pensamento é o de processar. E eu sou o contrário. Eu penso em conciliar. Então, a primeira dica que eu dou, concilie. Chegue na empresa, busque as informações, o porquê que houve esse atraso na entrega e tente discutir para chegar numa resolução mais rápida. Caso não dê certo, se mune de documentos, e-mails, WhatsApp, para o construtor, para que lá na frente, quando realmente for a única possibilidade, a de processar a empresa, você tenha provas suficientes. Doutor Ian, muita gente que está em casa quer saber se ele é obrigado a pagar o condomínio, mesmo quando o imóvel ele não tem sido entregue para o proprietário. Certo. O condomínio, ele só começa a pagar de fato, quando ele recebe o imóvel. Existem algumas poucas discussões em contrário, mas a lei predetermina isso, a jurisprudência também. Já no que diz respeito às prestações, Roberta, isso é uma dica que eu dou em qualquer negativação indevida, por exemplo, pague depois de escuta. Então, nesse momento, a empresa não entregou o imóvel, então eu continuo pagando, peço a rescisão e paro de pagar. Nunca, e eu falo nunca, pare de pagar e deixa aí o contrato. Não, a empresa não me entregou o imóvel, eu vou parar de pagar o contrato e pronto. Porque aí quem está dando causa, teoricamente, a essa rescisão é você. E existe algum tipo de indenização pelo atraso da entrega do imóvel? Sim, existem indenizações, certo? Existe a indenização por danos morais, existe a indenização por danos materiais. Eu vou dar um exemplo. Você poderia estar usufruindo do seu imóvel, só que enquanto a empresa não entrega, você tem que arcar com o aluguel. Então, essa indenização que as pessoas às vezes acreditam que não tem que ser restituída, sim, tem que ser restituída e deve ser restituída, exatamente por conta disso, porque você assina um contrato e no contrato prevê uma entrega, uma data de entrega. A empresa, ela tem que cumprir essa data de entrega. Não cumpriu, arcará com os danos. É o que a gente estava comentando no começo. A construtora sempre tem um prazo de carência de 180 dias para a entrega desse imóvel. Mas, além desse prazo inicial para a conclusão, esse prazo é legal? Como é que ele funciona? Certo. Não é que obrigatoriamente
tenha esse prazo, tá? Existem contratos que podem prever o prazo de 180 dias e a lei garante esse prazo. Tudo bem. Só que, por que existiu, por que foi criado esse prazo? Para não ficar ad eternum, não ficar para a empresa o poder de decidir quanto tempo passar após a data prevista no contrato. Porque que acontecia muito? As empresas iam até a justiça e diziam o seguinte: Excelência, eu não consegui entregar o imóvel porque faltou pedreiro, porque faltou argamassa, porque faltou cimento, porque teve a pandemia, choveu, né? Porque teve a pandemia. Então, para evitar todos esses questionamentos, a lei já fala assim: não, eu vou prever um prazo de 180 dias da entrega, da data que você consignou para a entrega, e esse prazo você vai ter que arcar e você vai ter que entregar. Caso não o faça, indenização. E qual a dica que o senhor dá para os nossos telespectadores que estão aqui no Classe Imóveis, pretendendo comprar um imóvel ou que está esperando, aguardando o recebimento das chaves? Qual é a dica que você dá para os nossos telespectadores? Tá, então são duas dicas. Uma é para quem não comprou e outra para quem já comprou e não recebeu. Para quem não comprou, eu digo, pesquise no mercado, boas construtoras, boas imobiliárias, boas incorporadoras, para que você tenha essas informações, se já existem, se em outros lançamentos que elas fizeram, teve essa questão de atraso, não teve atraso, teve problemas na qualidade do serviço prestado. Então pesquise a empresa. E para quem teve problema, tenha paciência e tenha sabedoria. Primeira coisa, conciliar, as duas partes saem ganhando. Caso contrário, não deu certo a conciliação, tenha toda essa documentação, procure um advogado especialista e entre com o processo que você tem direito. Obrigada, doutor Ian. Olha, quero agradecer os esclarecimentos do doutor Ian Cavalcante, que também é vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral. Volte sempre, viu? Muito obrigado, volto sim, é só chamar. Obrigada. Bom, e eu tenho uma dica especial para você. Na Imobiliária Rocha & Rocha é a mais tradicional do mercado piauiense e oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocharrocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. E se preferir, ligue para o telefone 86-2106-4545. Ou baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play e no App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço. Bom, e a seguir, quais são as medidas adotadas por um condomínio com os animais de rua? Fica ligadinho que a gente vai por rápido intervalo e volta já já. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão.
Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Já estamos de volta com o programa Classe Imóveis pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, sempre trazendo as novidades do universo dos imóveis para o seu final de semana. Bom, e se você quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como fiador, caução ou seguro, fiança, com a imobiliária virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma muito simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar, quanto para quem é o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou no App Store e faça o seu cadastro. É muito simples. Mude sua vida para melhor com Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. Bom, e agora eu chamo a atenção de você para quem gosta de animais. Permitir animais no condomínio sem atritos é sempre um assunto pertinente, principalmente nas assembleias. Mas o que fazer com os animais de rua que estão no condomínio? A opinião dos moradores pode divergir em relação dos animais de rua no condomínio. Alguns gostam de alimentar e até brincar com cães e gatos que aparecem nas áreas comuns. Já outros são contra e querem retirar os animais de qualquer maneira do conjunto predial. Então é preciso chegar num consenso. E foi isso que uma síndica daqui de Teresina fez junto com os condôminos. Confira as medidas adotadas na reportagem. Na casa de Thaís, Hermione e Agnes são consideradas filhas. As duas gatinhas têm até um quarto todo caprichado e tudo. As felinas eram animais de rua e encontraram nos braços da supervisora de escritório amor, cuidado e um lar para chamar de seu. O adotar já é humano, então eu preferi muito mais dar amor para aqueles que estavam na rua, né, precisando de carinho, precisando de cuidados, principalmente a irmã dela, que é a Agnes, a mais nova, que estava precisando de cuidados médicos logo na hora quando eu peguei, que ela era de colônia, então é mais pelo amor, como eu havia falado, não que aqueles que estejam lá em exposição, sendo vendidos, mereçam também tanto carinho, tanto amor, sim, eles merecem tanto quanto. Mas de rua, eles nunca tiveram, então nunca tiveram uma proteção. Então quando a gente vai lá e pega e traz para o nosso lar e trata como se fosse alguém da nossa família mesmo, é muito grato para eles. Quem mora em condomínio, como é o caso da Thaís, sabe que ter animais em casa às vezes pode gerar atritos e transtornos com os vizinhos. Mas no caso dela, por aqui é só sossego e calmaria. É super tranquilo, nunca veio ninguém reclamar de todos os locais que eu já saí, que eu já tenho 4 anos com ela, nunca ninguém me chamou a atenção por nenhuma zoada que eles fizeram. Porque o condomínio é todo telado, então elas não fogem, não tem nada que atrapalhe não a convivência de outros vizinhos. No condomínio que Milena é síndica, semanalmente aparecem animais vindo da rua. Ela explica que sempre tem algum morador que dá comida e água, mas sempre ciente de que no lugar existem regras definidas em assembleia para o assunto. Animais de rua solto dentro do condomínio não pode, né? A gente não pode acolher um animal dentro do condomínio e ele ficar solto. Isso daí não pode, é proibido no regimento interno. Mas, se algum cachorro entrar dentro do condomínio e for adotado pelo morador, aí não tem lei que o proíba. Ele pode ter, sim, o direito de adotar. A gestora diz que já aconteceu de um ou outro morador reclamar de condôminos que pegam animais da rua para criar.
não tem do que reclamar. Ela está cuidando, é dentro do apartamento dela. Então, o condomínio não interfere sobre isso, eu só explico, olha, eu não tenho o que fazer. É dentro do apartamento dela e quem cuida é ela. Quem é protetora dos animais defende a atitude de quem dá comida a animaizinhos que têm fome, mas também ressalta que é preciso encontrar outras formas de ajudar. É amor também, né? A gente gosta de dar amor para os animais, com certeza. Eu acho muito bom que as pessoas façam isso, que as pessoas cuidem, que as pessoas coloquem pratinho, água, cuidem deles. Mas eu acho que precisa além disso. Não apenas cuidar, não apenas alimentar, mas levar para alguém. Tipo, ou até mesmo para sua casa, coloca num quartinho reservado, cuida dele durante um tempo e começa a divulgar nas redes sociais, chamando para ver se alguém consegue fazer a adoção. Porque não é só cuidar, querendo ou não, quando você acaba fazendo isso, você acaba incomodando os outros vizinhos. Porque tem gente que não gosta, a gente precisa respeitar isso também. Então, é interessante que a gente faça, mas é interessante que a gente procure entender até que ponto a gente pode fazer. Aí a dica das medidas adotadas pela síndica Milena e tudo vale o bom senso e o consenso junto com os condôminos. Bom, e o Classe Imóveis vai ficando por aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo final de semana aqui na telinha da TV Cidade Verde. Se você quiser assistir todas as matérias e entrevistas que a gente apresentou no programa desse final de semana, só acessar o CV Play, o aplicativo da TV Cidade Verde. Excelente final de semana. Tchau, tchau.